Quem somos nós? Essa pergunta é uma pergunta que não necessariamente necessita de resposta. Ela tem, talvez o objetivo principal ali de te colocar num estado de observador, onde você deixa de se identificar com o corpo, com os pensamentos, com a profissão, com o papel de ser pai, ou filho, ou tio, e simplesmente se coloca como observador, no campo da percepção. E hoje em dia, o mundo em que vivemos ele é bem complexo, porque se você for analisar por diversos aspectos, família, você tem ali o papel de pai, você tem o papel de mãe, você tem o papel de filho, filha, tia, tio, avô. Então são diversas tarefas, diversos papéis, isso só no âmbito familiar. Aí entra outras questões de saúde, questões de dinheiro. É uma situação que envolve vários fatores, várias variáveis. Daí você parte para o lado do dinheiro, da profissão em si, ou do seu empreendimento, onde você vai prestar um serviço, vai vender um produto, você vai ter uma participação ali na sociedade, onde você vai ser remunerado por isso, ou como trabalhando para outras pessoas que têm empreendimento, como CLT, ou tendo o seu próprio negócio, ou sendo uma pessoa que vende um produto, vende serviço, de uma forma ou de outra você vai estar sendo produtivo e tendo ali ganhar o seu dinheiro, ter a sua renda para você conseguir prover no mundo material, pagar o seu aluguel, pagar as contas, comprar comida, roupa, poder pagar ali um plano de saúde, poder ter um carro. Então diria eu que seria uma outra área, dentro desse nosso universo. Então eu falei primeiro sobre o familiar, agora eu estou falando sobre a questão do dinheiro, de como fazer dinheiro. Outra área que a gente pode pensar sobre é a área no campo espiritual, que é uma área mais subjetiva, voltada para desenvolvimento pessoal, que é um campo que a gente percebe que nem todos, se preocupam com isso ou tem alguma busca nesse sentido. Porém, a gente consegue perceber muito sofrimento, e o sofrimento é inerente ao ser humano. Dificilmente, você vai encontrar alguma pessoa aqui encarnado, vivendo aqui na Terra, que não passou por um tipo de sofrimento ou que ainda passa. E se essa pessoa for mais esclarecida, for desperta, observadora, perceptiva, ela vai perceber que o sofrimento ele é diário, a cada momento, a cada instante. Lógico, você vai ter momentos de leveza, de clareza mental, de entusiasmo, você vai ter momentos, de felicidade, porém a todo momento o sofrimento ele está ali como potencial. Então o sofrimento ele é um potencial que você a todo instante você pode acessar, ou se você entrar ali no modo automático, onde você se deixa levar pelas preocupações, se deixa levar pelos pensamentos, emoções, age no primeiro impulso, você acaba sendo totalmente absorvido pelo sofrimento. Então, é aquela famosa frase, vigiai e orai, porque isso é a cada instante. Existem várias possibilidades e o sofrimento é uma delas. Daí vem a seguinte pergunta, o que fazer diante de tudo isso, de todas essas variáveis: família, trabalho, desenvolvimento pessoal, sofrimento. Quem sou eu diante de tudo isso? Então, aí sim, mais uma vez, entra aquela pergunta, quem sou eu? Não precisa de uma resposta, Se você for tentar responder, você vai acabar se complicando. Mas você, a partir da hora que você pergunta quem sou eu, você se distancia, Você cria ali um espaço, você, cria uma abstração, onde você começa a observar, começa a perceber, suas próprias sensações diante de todos os fatos externos. Então tem aquele ditado que o problema não é sobre o que acontece com você, sobre fatos externos. Se alguém ficou doente, se alguém faleceu, você foi demitido, se você perdeu dinheiro,
O problema não são os fatos externos, apesar de que eu sei que falar é fácil, mas vivenciar isso não é tão fácil. Porém, a gente sempre precisa avançar, né? Progredir. E isso eu percebo que sim, é uma verdade. Porque quanto mais você consegue evoluir em termos de consciência, de sabedoria, de vivência de vida mesmo, você diminui a questão de afetação. Então você começa a observar mais, a perceber, né, não se deixar levar pelas emoções, pelos pensamentos. Então, mas sempre existe aquele limiar entre ser uma pessoa indiferente e ao mesmo tempo ser essa pessoa, né, que não se afeta, que não se deixa identificar pelos pensamentos e emoções. Né? Por isso que é uma arte, né? A viver é uma arte, porque é sempre no qual, se você colocar em algum dos extremos, acaba não sendo tão legal, acaba sendo prejudicial de alguma forma. Porém, essa pergunta, né, quem sou eu, ela sempre vai te colocar num estado de percepção das coisas, e quando você está no estado de percepção, de observador, vai existir uma certa conexão, mínima que seja, com algo além de você mesmo, né? Com algo além dos seus pensamentos, das suas crenças, né? Do seu corpo animal. Então você vai estar com um campo um pouco mais aberto, onde você, se você estiver com ouvidos, né? Eu estou falando de forma metafórica, ou com a intuição mais aflorada, você vai saber se conduzir melhor, né? Vai conseguir perceber qual o caminho a ser trilhado naquele momento, né, no dia a dia, mas a cada instante. Então esse é um processo que ele é sutil, é um processo não tão simples, porém é extremamente valioso e rico, porque é uma jornada que você não tem garantias. Porém, acredito eu que se você quer sair, né, do automatismo, quer sair dessa vida superficial, não tem como negar esse caminho. Qual caminho, né? O caminho da percepção, da observação. É o caminho onde eu cultivo essa vida interior sem me deixar afetar, né, pelos fatos externos. Lógico, somos humanos, né? Ninguém tem sangue de barata. De uma forma ou de outra acaba sendo afetado por fatores externos. Às vezes é um irmão que teve que fazer cirurgia, que ficou doente. Às vezes é um parente que faleceu. No primeiro momento, isso pode até te afetar. Porém, é bem interessante, você, nesse ponto, até nessa dor, né, nesse sentimento ali que você sente no primeiro momento, é interessante você ficar presente para isso também. Apesar que não é tão fácil, né, você ficar presente para isso. Porém, é bem interessante você, pelo menos, ter uma certa tendência ou procurar estar presente para isso, né? Sem entrar no campo do vitimismo, sem entrar no campo de para que Deus está fazendo isso comigo, porque a vida fez isso comigo, né? Então, porque senão, se você entrar nesse campo do vitimismo, você simplesmente está abrindo mão, né, da sua capacidade de consciência, de percepção das coisas, de agir sobre as coisas. Lógico que eu falo isso no sentido de que eu possa ser o primeiro a que escute isso também, né, da minha própria boca. E a gente sabe que na prática é bem diferente da teoria, então a gente só vai realmente internalizar isso de forma visceral na prática, momento a momento, dia após dia. Porém, quem tem a mente, né, observada, quem tem a mente sobre a sua própria supervisão, realmente tem muito ouro nas próprias mãos, né? Não vai ser levado pela maré, pela onda, né? Pelas turbulações da mente, pelos pensamentos, emoções. Isso é um processo que você pode praticar, na verdade. Eu posso praticar através da leitura, da meditação, da contemplação, uma caminhada onde você olha para o horizonte, onde você percebe o seu corpo se movimentar. Uma leitura, para mim, hoje em dia está sendo bem legal, porque quando eu faço a leitura, eu sento ali no chão, um bom livro, eu consigo prestar atenção na minha respiração, minha mente se acalma.
Então acaba que é um momento ali de meditação, reflexão, tudo ao mesmo tempo, né? Leitura, meditação, reflexão, paz mental. É onde realmente eu consigo me conectar. E a partir dessa conexão, as coisas fluem. Você consegue perceber qual que é o seu próximo, qual que é o meu próximo passo sem me perder. Então meio que as coisas vão chegando para você. As coisas vão chegando para você de forma natural e você flui com a vida. Olha que legal. Apesar de na prática eu acredito não estar, né, tão alto nessa questão, com nível alto nessa questão, porém eu consigo perceber alguns lampejos nesse sentido. E cada vez mais eu me abro para isso, sabe? De tentar, ou pelo menos me inclinar a essa questão de fluir com a vida, né? Mas aí fica parecendo uma coisa muito ampla, né? Fluir com a vida. E na verdade é a cada momento, a cada instante. Então é aqui dentro desse carro aqui agora, nesse exato momento, 1h15 da tarde, com o ar ligado, escutando aqui o som da moto, do carro. Esse aqui é o momento, a cada respiração, na minha própria respiração. Então eu me percebo a cabeça, que não tá tão legal, dormi pouco essa noite, percebo as sensações, fome, sede, vento nos pés, pensamento, calmaria, clareza mental, tribulações, preocupações, família, trabalho, fazer dinheiro, pagar as contas. É o que te preocupa hoje em dia, né? Quais são as suas preocupações? Sendo que isso tudo tá aí presente, né? Tudo em potencial. E você pode perceber tudo isso, você pode observar tudo isso. Você pode se afetar, você pode se envolver emocionalmente, né? Produzir raiva, vitimismo, né? Sensação de injustiça. Você pode estar com a sua mãe e a sua mãe de uma certa forma te provocar, ou às vezes ela nem quer te provocar, mas às vezes uma coisa que ela fala, o jeito dela ser, causa alguma coisa em você. Você acaba saindo do controle, se afetando. Você sai dessa percepção, né, onde você está ali no comando, está conectado e acaba, né, produzindo ali várias sinapses, né, no cérebro, peptídeos que é lançado ali no seu corpo. Tem de forma meio que animalesca, né? É uma coisa um pouco mais visceral, subjetiva. E isso que eu estou relatando é um contato com a minha mãe realmente. Às vezes minha mãe, pode ser que ela nem tenha tentado me perturbar, mas às vezes o próprio jeito dela de se manifestar já causa esse desconforto, onde eu fujo do eixo, fujo da conexão, me perturba. Isso realmente é presente e acaba sendo o meu principal mentor, né, meu grande mestre, que eu preciso, assim, não ficar me cobrando, me maltratando porque eu não consegui, porque eu saí do controle, mas sempre me policiar no sentido de lembrar, né? Eu acho que o principal fator aqui é a lembrança, para mim não deixar isso no esquecimento e ficar atento, principalmente quando você está perto de pessoas, perto da sua mãe, alguma pessoa que te tira do eixo, né? Que tem aquela coisa química, né? De visceral. Você esteve no útero da sua mãe, você mamou no peito ali da sua mãe, você teve uma conexão química, né? Teve uma psique envolvida. Então tem toda a questão do emaranhamento, né, dos elétrons ali. E acaba que você não consegue se desvencilhar disso. Você está meio que acoplado, né, de forma subjetiva, de forma subconsciente. Então a única saída, talvez nesse sentido, é você perceber os movimentos, né? Perceber a raiva, perceber o desconforto, perceber o incômodo, né? Então você percebe o incômodo, o desconforto, a raiva, a falta de paciência. Isso é ouro, isso é o principal, esse é o primeiro passo, né? Você está atento a isso, porque quando você está atento a isso, automaticamente você não se identifica mais com isso. E aí fica muito mais difícil de você se perder, de você se deixar afetar, né? De você realmente se deixar levar pelo turbilhão da mente. Você acaba ficando no controle, atento, perceptivo, e aí você é senhor de si mesmo, né? Eu acho que esse é o grande papel nosso aqui, né? Então assim, eu estudo, eu leio sobre isso,
Eu escuto palestra, podcast, tento ler, tento colocar em prática. E assim, nesse vídeo aqui é um passo a mais que eu dou, porque a partir da hora que eu tento ensinar isso, eu tento externalizar isso, e eu estou aprendendo também. Porque eu estou tentando fazer um trabalho aqui bem natural, bem espontâneo. Lógico que eu tenho minhas limitações, porém eu estou tentando fazer fluir isso, né? Tirar do meu interior mesmo, das minhas vísceras, sair um pouco do campo intelectual e tentando internalizar essas minhas buscas, essas minhas impressões. Lógico, eu tenho minhas fontes externas, né? Através de livro, através de podcast, vídeos. Então, assim, eu tenho as minhas fontes, minhas preferências. Porém, quando eu me sujeito aqui a ligar essa câmera sem tema, sem roteiro, simplesmente ligar a câmera e deixar meu coração falar, lógico, eu vou estar sujeito a vários erros, vou estar sujeito a incoerência, vou estar sujeito a falta de comunicação, dicção. Porém, eu acredito que é uma musculatura que eu posso treinar. E tem aquela questão de quem ensina acaba aprendendo mais, né? Acaba fixando mais, acaba lembrando mais. Então esse vai ser o meu objetivo aqui. Provavelmente, não sei se alguém vai chegar até o final desse vídeo, se vai escutar, né? Porque meio que eu tô utilizando isso aqui para me ajudar também. Me ajudar a melhorar a comunicação, de fluir, né? De conseguir colocar minhas ideias em prática através do vídeo. Então isso tudo para mim aqui é uma escola, né? Espero que eu consiga fazer isso aqui mais vezes, gravar vídeos, externalizar minhas ideias, fluir, né? Fluir com o momento, desse momento aqui de gravação do vídeo, fluir com as ideias. E estar aberto para o campo, né? Porque a partir da hora que eu estou aberto, estou presente, estou conectado, as palavras vêm, né? As intuições aparecem, né? As melhores ideias aparecem e acaba fluindo de forma natural.